Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje iremos para a nossa quinta aula sobre números complexos. Hoje falaremos do tópico representação trigonométrica de um número complexo. Nós já vimos que um número complexo pode ser representado pela sua forma algébrica. Hoje a gente vai ver então uma outra maneira de representar o número, que é pela forma trigonométrica. Então, já vimos como representar um número complexo por meio das coordenadas cartesianas. Daí teremos as coordenadas A e B, que nos dão o número na sua forma algébrica. Daí, a projeção do número no eixo real nos dá um valor que genericamente chamamos de A, e no eixo imaginário, B. E temos então o número na sua forma algébrica, Z igual a A mais BI. Uma outra maneira de representar um número complexo vai ser por meio das coordenadas polares. Então, quais serão essas coordenadas? Quais serão as nossas referências para representar esse número? A gente vai levar em consideração o módulo do número, ou seja, a distância do número até a origem, e vamos levar em consideração o ângulo que esse segmento está fazendo com o eixo real. Chamamos de ângulo θ. Estou escrevendo aqui no segmento OP, origem O, e ele termina no ponto P. Então, quem são as coordenadas do número complexo? Conforme eu falei, o módulo do número e o ângulo θ. Vamos ver quem são eles então. A distância do afixo do número. A origem do plano complexo é o módulo dele. Então, essa distância a gente representa como módulo do número ou pela letra grega ρ. Se parece um pouco com a letra P do nosso alfabeto romano, mas na verdade é a letra grega ρ. E o outro parâmetro, o ângulo θ, ângulo que o segmento OP forma com o eixo horizontal, o eixo real. Aí o ângulo assume valores de 0 a 2π e a gente chama ele de argumento do número complexo Z. Em simples, θ é igual ao argumento de Z. θ é o argumento de Z. Nessa figura aqui, eu estou juntando as informações das duas figuras anteriores. A gente tem aqui o afixo do número complexo, temos aqui as coordenadas A e B dele, e pelas coordenadas polares, temos também aqui o módulo do número e o seu ângulo θ, o argumento do número. Aí, olhando essa figura, a gente consegue obter algumas importantes relações trigonométricas. Vamos ver. A primeira é essa daqui. A gente observa que temos aqui um triângulo retângulo. E temos o ângulo θ. Cosseno de um ângulo é quem? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, para o ângulo θ, o cateto adjacente é o A sobre a hipotenusa ρ. E, passando o argumento de Z, o número ρ, para o outro lado da igualdade, temos então que A é igual a ρ cosseno de θ. Então, vou chamar essa daqui de relação 1, daqui a pouco utilizaremos ela. Outra relação agora envolve o seno do ângulo θ. Seno desse ângulo aqui é quem? Cateto oposto, que vale B pela hipotenusa, que é o ρ. Então, seno de θ, cateto oposto B, pela hipotenusa, ρ. Isolando o B nessa igualdade, temos que B é igual a ρ seno de θ. Então, segunda relação. Muito bem. Essas duas relações podem ser estendidas para números complexos em qualquer quadrante. Porque a figura aqui que nós fizemos foi para o número do primeiro quadrante. Mas as relações permanecem válidas se tivéssemos no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Daí podemos escrever o seguinte. O número Z na forma algébrica é escrito assim, A mais BI.
E agora eu vou fazer essas substituições. O A vou substituir por ρ cosseno θ. E o B, ρ seno de θ. Muito bem. Aqui eu só fiz uma mudança, né? O I entrou aqui ao lado do seno de θ. E o ρ ficou à esquerda em todas as operações. Coloquei o ρ em evidência e chegamos então nessa expressão. Essa expressão é a forma trigonométrica do número z. Então já conhecíamos essa forma aqui, que é a forma algébrica do número. Essa outra, que acabamos de deduzir, é a forma trigonométrica ou forma polar. Vamos ver um exemplo onde a gente vai estar trabalhando com um número inicialmente na sua forma algébrica e vamos descobrir a representação dele na forma trigonométrica. Então, escrever esse número na forma trigonométrica é escrever ele desse modo. Para tanto, vamos descobrir então o valor do argumento θ e do parâmetro ρ. Primeira coisa, vamos obter os valores de A e B, que são as coordenadas cartesianas. Aqui a gente bate o olho e vê, né? O A vale 1 e B é o termo que está multiplicando o I. Também é o 1. Não aparece número nenhum, né? Subtende-se que é 1 vezes I, B igual a 1. Muito bem. Próximo passo, vamos obter o ρ. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando que o ρ nada mais é do que o módulo do número complexo. Então, conhecendo aqui os valores de A e B, obtemos imediatamente o módulo do número. Então, ρ, raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas A e B. E fazendo as operações, chegaremos em raiz de 2. Então, esse ρ aqui, já temos ele. Vale raiz de 2. Falta agora obter o θ. Daí vamos utilizar as relações que vimos no slide anterior. A é igual a ρ cosseno θ. O A nós já temos e o ρ também. Então, a gente vai conseguir chegar no valor de θ. Então, substitui o A por 1, ρ por raiz de 2, e vamos isolar o cosseno de θ nessa igualdade. O raiz de 2 desceu, e fazendo a racionalização, temos que cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Ok, vamos utilizar outra relação do slide anterior para chegar no valor de θ. Primeira relação. Segunda relação. B é igual a ρ seno de θ. O B também nós já obtivemos. O ρ é raiz de 2. Isolando o seno de θ nessa igualdade, teremos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, pegaremos que seno de θ também vale raiz de 2 sobre 2. Daí, a gente vai lembrar um pouco dos nossos conhecimentos de trigonometria para concluir quem é o valor de θ. Vamos fazer um esboço aqui do círculo trigonométrico. Temos aqui que o seno é raiz de 2 sobre 2, então projetei ele aqui. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7, então já fiz uma projeção próxima aqui. Lembrando que o raio todo vale 1, raiz de 2 sobre 2 está por aqui. Como é positivo, né? Raiz de 2 sobre 2, a projeção no eixo do seno foi para cima. Se tivéssemos encontrado um valor negativo para o seno, o esboço seria para baixo. Ok. O cosseno de θ também vale raiz de 2 sobre 2, positivo. Daqui no eixo dos cossenos, valor positivo, projetamos aqui para a direita. E vai ter a mesma medida do raiz de 2 sobre 2 do seno, né? Já que é o mesmo número. É aproximadamente 0,7, então o esboço fica desse modo aqui. Daí o ângulo que tem esse seno e esse cosseno, como que a gente obtém ele? Vamos fazer a projeção aqui, né, em cima do arco. E daí a gente
obtém então o ângulo, né? Vai ser esse ângulo aqui, cujo seno e cossenos valem raiz de 2 sobre 2. Lembrando lá da trigonometria, não é difícil concluir que esse ângulo θ vale 45 graus. Em radianos, π sobre 4 radianos. Então, de 1 e 2, e com um pouco de raciocínio trigonométrico, segue que θ vale π sobre 4. Perfeito. Já temos o θ, já temos o ρ, então já podemos escrever o número na sua forma trigonométrica. Basta reescrever essa expressão com esses valores ρ e θ conhecidos. Então a forma trigonométrica do número z é raiz de 2, o ρ concluímos, né, que vale raiz de 2, cosseno de θ, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Então está aí o nosso exemplo 1. Foi dado para a gente o número na forma algébrica e escrevemos o mesmo número na forma trigonométrica. Deixo como exercício para vocês uma situação parecida. Foi dado aqui esse número na sua forma algébrica, determinem ele na forma trigonométrica. Está aqui a resposta para vocês. Muito bem, vamos para o segundo exemplo agora. Determine a forma algébrica do número complexo z, que possui módulo 4 e argumento 5π sobre 6. Nesse exemplo, a gente vai fazer o contrário do exemplo anterior. Aqui foi dado para a gente as coordenadas polares do número complexo e a gente vai obter o número na forma algébrica, na forma z igual a mais bi. Vamos ver como que vai ficar. Então, primeira coisa, vamos partir então da forma trigonométrica. O número complexo, na sua forma trigonométrica, tem essa representação. E nesse caso foi dado para a gente, né? O módulo é 4, módulo é o ρ, e o θ é 5π sobre 6. Muito bem. Então, o nosso objetivo vai ser agora obter o cosseno e o seno de 5π sobre 6. 5π sobre 6 radianos é quanto em graus? Um bom começo é a gente fazer essa transformação. Aí, lembrando aí, né, dessa conversão, a gente tem que 5π sobre 6 radianos é 150 graus. Façam os cálculos e vocês concluirão isso. E vamos trabalhar então com 150 graus aqui no círculo trigonométrico. Como que a gente vai obter o seno do número? Vamos começar pelo seno. O ângulo 150 graus está aqui. Para obter o seno, a gente vai fazer a projeção do ângulo do eixo do seno. Então, essa medida aqui em verde. E vamos fazer aqui utilizar simetria, ou o que muitos chamam de redução ao primeiro quadrante. Se aqui já tem 150 graus, para cá faltam 30 graus para dar 180. E prolongando aqui para o primeiro quadrante, teremos por simetria que esse outro ângulo vale 30 graus também. Ora, o seno de 30 graus é também esse segmento verde já destacado. Ou seja, o seno de 150 é igual ao seno de 30 graus e sabemos que vale meio. Então, seno de 5π sobre 6 é meio. Já fiz a mudança aqui. E o cosseno de 5π sobre 6? Agora a gente vai focar aqui no eixo do cosseno. Aí o cosseno, nós vamos fazer a projeção do ângulo do eixo do cosseno. Então essa medida aqui é o cosseno. Só de bater o olho a gente vê que o cosseno é negativo. Eixo do cosseno, para a direita da origem, valores positivos, para a esquerda, negativos. Continuando aqui o prolongamento do ângulo, aqui vai ser 30 graus. 150 aqui, com 30, teremos o ângulo raso.
E utilizando redução ao primeiro quadrante, uma simetria que a gente faz aqui, teremos que esse ângulo aqui também vale 30 graus. E o cosseno dele é quanto? A gente projeta o ângulo no eixo do cosseno. Vai ser essa medida em roxo aqui, o cosseno de 30. O que a gente percebe? Essas duas medidas aqui são iguais. O que muda é o sinal. Enquanto o cosseno de 30 tem sinal positivo, o cosseno de 150 negativo. Ou seja, cosseno de 50 é menos o cosseno de 30. Cosseno de 30 sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2. Então, vou fazer a mudança aqui. Muito bem. Então, resolvemos as operações. Agora, para a gente chegar na forma algébrica do número, basta o 4 entrar multiplicando nas duas parcelas. No caso, o 4 entrando multiplicando aqui, vai simplificar com o 2. Fica menos 2 raiz de 3. Mais 4 vezes i vezes meio. O 4 simplifica com o 2. Fica 2i. Então temos aqui o número z na sua forma algébrica. O a vale menos 2 raiz de 3 e o b vale 2. Por enquanto a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima.